Olá, pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje a aula é bem facinho, bem tranquila. Continuação aí da sequência 2, que nós estamos estudando sobre os poemas. Nós estamos aí nas aulas, né, falando sobre Fernando Pessoa. E hoje nós estamos dando continuidade na aula 3 e 4. Nós começamos essa aula 3 e 4, e falta apenas um exercício, o exercício 4, tá bom? Provavelmente está na página 34. Se não estiver, deve estar na 33 ou na 35, às vezes pode estar diferente aí no livro impresso, mas é só você procurar o poema Saudades. Vamos fazer a leitura. Eu vou dar uma breve explicação para que vocês possam responder essas 3 perguntinhas. E agora, o último poema de Fernando Pessoa. Então, nas aulas anteriores, nós já ouvimos alguns poemas do Fernando Pessoa e nós também já lemos sobre a vida dele, a biografia de Fernando Pessoa. Se você não leu, para que você entenda melhor esse poema, é importante que você leia. A biografia do Fernando Pessoa está aqui, ó, nessa partezinha em azul, que começa aqui na página 31, tá? Então, se você não leu, faça essa leitura com calma, página 31, página 32 e um finalzinho na 33. E na 34 a gente vai fazer essa atividade. Ah, Pro, mas eu preciso ler. Mas a gente vai falar do poema, não vai ter pergunta sobre a biografia dele. Mas, como a gente já viu em outros momentos, a gente entende que o autor do poema, muitas vezes, ele escreve baseado em alguns sentimentos, em algumas situações que ele viveu. Por isso é importante você entender aí a biografia do Fernando Pessoa. Poema Saudades. Saudades, só portugueses conseguem senti-las bem, porque tem essa palavra para dizer que as têm. Bem curtinho, né, pessoal? Vou até ler novamente aqui para fixar bem, para a gente poder responder as perguntas. Saudades. Saudades, só portugueses conseguem senti-las bem, porque tem essa palavra para dizer que as têm. Então, é um poema que nós vemos aqui 4 versos, ou seja, 4 linhas. Tem só uma estrofe, né? Nós só temos aqui uma estrofe dela. Que é uma estrofe? É o conjunto de linhas. Então, qual é o tema desse poema? A gente já pode observar que o assunto tratado nele é o sentimento saudade, ou seja, sentir falta de alguém. E aí, nesse caso, esse poema ele fala que só os portugueses podem sentir saudade, porque essa palavra só eles que têm. O que ele quer dizer com isso? Então, quando a gente ouve a história do Fernando Pessoa, a gente descobre que ele nasceu em Lisboa, uma cidade de Portugal. E que a palavra saudade, quando você vai pesquisar a origem dessa palavra, ela é uma palavra de origem portuguesa. Então, aqui, o eu lírico, né, os sentimentos, acabam se confundindo um pouco até com a realidade, né? Porque nós vemos aí que a palavra saudade é realmente de origem portuguesa, né? Então ele usa aí essa figura de linguagem, esse trocadilho para dizer que só os portugueses podem ter saudade, né? Mas a gente sabe que não é assim. Qualquer pessoa pode sentir saudade, mas só os portugueses têm essa palavra na origem realmente, surgiu lá em Portugal. Vamos ler então as 3 perguntas. Por que no poema Fernando Pessoa se refere aos portugueses? Já expliquei o porquê, né? Então basta você escrever aqui. Qual a nacionalidade de Fernando Pessoa? Opa, eu acho que eu também falei. Que idioma se fala em Portugal? Essa tá muito tranquila de nós respondermos, né, pessoal? Caso você ainda tenha dúvidas, volta lá no seu Aprender Sempre e faça a leitura da biografia, como eu falei. Pergunta B. Por que só os portugueses podem sentir bem a palavra saudade? Então, aqui nós já temos aí também a explicação, né? Eles podem sentir bem a palavra saudade? Eles podem até sentir bem, porque foi
criado, né, em Portugal, se originou em Portugal essa palavra, né? Então, você tem que aí pensar no porquê só os portugueses podem sentir bem a palavra saudade de acordo com esse poema. E aí, depois vem uma resposta pessoal, o que você entendeu desse poema, tá bom? E a letrinha C. Você gostou de estudar este poeta? Quem é o poeta? O poeta é o Fernando Pessoa, é a pessoa que escreve. E nesse caso, o nome desse poeta, o nome dele é Fernando e o sobrenome é Pessoa, Fernando Pessoa. E por que você gostou de estudar Fernando Pessoa? Então, quando a gente fala em estudar o Fernando Pessoa, aqui na aula de hoje, temos o poema Saudade. Mas nas aulas anteriores já ouvimos outros poemas de Fernando Pessoa, né? Poema para Lili, nós ouvimos, nós também já lemos aí Havia um Menino, que também é um poema de Fernando Pessoa, e também um poema que se chama Poema. Então, se você não leu, volte na página 29 e faça a leitura de todos os poemas que começam ali na página 29, até você chegar aqui e conseguir responder essas 3 perguntinhas. Bem fácil, né, pessoal? Super tranquila essa aula, muito poética, ainda mais falando de saudades, né? Em momentos em que a gente tem vivido aí de pandemia, que nós estamos realmente com saudades dos nossos amigos, dos nossos familiares, de pessoas que nós convivíamos e que hoje, por esse motivo de pandemia, a gente tem que se manter distante para preservar a nossa saúde e a dessas pessoas. Então, acho que é um poema muito propício para esse momento em que nós vivemos. Pessoal, caso você ainda tenha dúvida, faça como eu sempre falo nas aulas, pesquise mais, procure. Hoje em dia nós temos aí o Google, que tem várias respostas que podem nos ajudar a entender melhor. Nós temos que ser protagonistas do nosso conhecimento. Tenha uma boa aula, até a próxima, deixa o like, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo com os amigos. Até a próxima, beijão!